Estamos começando agora o terceiro webinário gratuito desse projeto, Escafandro, Cursos Livres. Eu queria dar as boas-vindas para vocês e uma ótima tarde, que a gente tenha aí um fim de tarde muito agradável, que eu sei que vai ser com certeza. Obrigada pela presença. Queria agradecer também Igor, né, que faz parte do projeto e está aqui sempre ajudando a gente. Agradecer muito especialmente ao convidado mais do que especial que a gente está recebendo hoje para falar sobre contar histórias em linguagem audiovisual, que é o Roberto Lemos, que eu estou muito feliz de poder ter essa conversa aqui com ele hoje, que é uma conversa, bom, a gente tem várias conversas sobre isso há muitos anos, né, assim, informalmente, como amigos e como colegas de trabalho, é um assunto que nós compartilhamos, e eu venho com muito orgulho acompanhando a carreira dele como roteirista, né, ele não foi sempre roteirista, e já começou a ser roteirista com um sucesso absurdo, que não me surpreende. E eu vou apresentar vocês para o Roberto. Ele é publicitário, ele é mestre em comunicação social, especialista em gestão da comunicação nas organizações. Ele também é o coordenador do MBA em Marketing Digital no Centro Universitário de Brasília, onde sou professora, então é meu chefe lá. E ele atua também com planejamento de estratégias digitais, criação de conteúdos, é professor também no Centro Universitário de Brasília, onde eu também sou professora, né? Nós somos professores na graduação e na pós-graduação. E na área de conteúdos audiovisuais, ele criou e desenvolveu roteiros originais, premiados internacionalmente. Eu tenho muito orgulho. Nos últimos 5 anos, o Roberto ganhou 9 prêmios internacionais, 3 menções honrosas, e foi selecionado em mais de 20 festivais e concursos em 3 continentes no mundo. Então, né, assim, é simplesmente a melhor pessoa para poder conversar com a gente sobre escrever roteiros audiovisuais. Então, eu queria agradecer muito ao Roberto por estar aqui com a gente. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho, porque alguns de vocês não estão pela primeira vez em atividades nossas, né? Esse é um projeto que eu venho levando desde 2018, é um projeto para atividade de cursos livres, para turmas pequenas, né, com poucas vagas, que começou presencialmente. Ele é originalmente um projeto de cursos presenciais, na área de criatividade, comunicação, processos criativos, mas com a pandemia a gente acabou tendo que interromper essas atividades, a gente fazia algumas atividades culturais também, e por causa da pandemia também resolvemos começar algumas atividades online para o projeto não ficar completamente abandonado, né, das nossas rotinas. Então, temos feito no segundo semestre, né? No segundo semestre de 2020 e agora no segundo semestre de 2021, uma sequência de webinários e alguns cursos, né? Que são poucos, porque todos temos nossas atividades na universidade, outros trabalhos, então são apenas atividades pontuais, enquanto ainda não conseguimos voltar também para o presencial. Esse semestre vai ter um curso de fotografia com smartphone, professor Lourenço Cardoso, e um curso de vídeos, atualização em vídeo, né, para web jornalismo. Eu e a professora Catrine Boaventura que damos esse curso, que vai ser em novembro, o curso de fotografia vai ser em outubro. E a gente vai ter também mais alguns webinários. No mês de outubro, um webinário sobre retratos com a fotógrafa Teresa Sá, que é uma fotógrafa incrível, e um outro webinário mais na área de jornalismo com o jornalista e professor também, o Vivaldo Souza, sobre contas públicas. Então, para quem precisa aí aprimorar conhecimentos em jornalismo econômico, né, cobertura econômica, a gente vai ter essas 2 atividades que são gratuitas.
Então, o Igor vai colocar aí para você, já colocou, né, o link para as inscrições nos webinários, e depois ele passa, no finalzinho a gente passa as inscrições para os cursos também. Então, Roberto, bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é curto. Então, assim, eu estou muito feliz de você estar aqui. E eu já queria começar, né? A gente combinou, tá, gente, com o Robertinho, vou chamar de Robertinho, né? Que é meu amigo também, de a gente fazer uma conversa informal também, né? Assim, em torno do... Bom, quem já veio aqui sabe, né? Os webinários, eles são bate-papos. Então, eu fiz algumas perguntas para ele responder para a gente. Quem quiser também, fique à vontade para colocar no chat, que oportunamente a gente lê, e vai ter um momento também para que vocês, quem quiser, possa abrir seu microfone. E, enfim, fiquem bem à vontade. Por isso mesmo que a gente migrou aqui para o Zoom, para que seja uma coisa mais informal, mais aberta, né? Que a gente possa falar de assuntos complexos, de teoria, de maneira leve também e simples. Então, Roberto, de novo, obrigada, né? Acho que vou ficar te agradecendo aqui o tempo inteiro. E queria que você começasse, né, contando para a gente um pouquinho sobre esses prêmios de roteiro, assim, são vários prêmios internacionais e tal, que é tanto que não dá nem tempo, a gente ficaria aqui o horário inteiro só falando quais são os prêmios do Robertinho. Mas, assim, queria que você contasse, né, como são esses prêmios, né, como é que você chegou a essa dinâmica de produção escrita e vencendo esses prêmios, e por que você acha que os seus roteiros têm sido tão premiados, assim, tão vitoriosos aí nas suas narrativas. Só para a gente começar, eu tenho outras perguntas, mas prefiro começar por aí. Bom, primeiro, vou também te chamar de Carol, tá? Tomando a liberdade aqui, né? Somos colegas já há vários anos já lá de CIUB, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, que a professora Carolina sempre nos brindou com aulas lá de narrativas audiovisuais na pós-graduação, no nosso MBA. Né? Primeiro, te agradecer, Carolina, pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui, né? E de poder bater um papo, poder apresentar para públicos, para fora da sala de aula, um pouco sobre narrativa. Então, muito obrigado pela gentileza do convite, pela oportunidade. Eu sempre acompanho o Escafandro, vejo os cursos que você tem, que sensacionais. Estou vendo aqui que vocês colocaram, o Vivaldo, cara monstro na área, monstro no jornalismo, retratos que falam, pô, você juntou Teresa Sá e Lourenço, dois monstros, para falar aqui, cada evento mais sensacional que o outro. Então, parabéns também você aí, por conseguir estar realizando todos esses eventos, e dando vida, a esse universo, nosso da comunicação, mantendo, sempre oxigenando aí com opinião de pessoas tão bacanas que eu estou vendo que você está trazendo aí. Então, obrigado e parabéns, viu, Carolina? Bom, sobre essa questão de premiação, uma das coisas que eu sempre comento com os alunos da graduação, falo, olha, tem uma frase do Washington Oliveto que ele fala, infeliz do homem de marketing que não sabe vender a si próprio. A primeira coisa que a gente tem que saber vender é a gente mesmo, né? Quando os alunos eles estão começando nesse mercado de publicidade, eu falo para eles, olha, prêmio não é uma questão puramente de vaidade profissional. É uma questão de você se colocar no mercado, você se apresentar ao mercado que não te conhece ainda, facilita muito a entrada. Então, eu falo para eles, se vocês são da área de criação, se vocês querem criação, seja parte da redação, seja parte da direção de arte, tem excelentes prêmios que vocês podem disputar. E aí, quando vocês conquistarem isso, vocês vão colocando e vão divulgando. E vocês vão fazendo a venda profissional de vocês no mercado.
né? Vocês vão se posicionando no mercado. Essa parte de audiovisual, a primeira vez que eu sentei para escrever um roteiro foi lá em 2016, né? Eu não eu tenho um histórico já, né? Eu sou redator publicitário, já tenho um histórico nessa área, já trabalhei em várias agências, sou professor há algum tempo, mas como roteirista ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Então eu falei, poxa, eu vou usar essa mesma estratégia, né, de procurar premiações, né? Não esperava que o primeiro roteiro pudesse, né, girar tão bem quanto ele girou né, nesses festivais. Na verdade, a gente chama de festivais, mas são concursos, né? Alguns são festivais, outros são concursos. E difere um do outro. Os festivais, eles têm, né, conteúdos já produzidos. Então, você está competindo num ambiente onde você tem ali o material produzido. Os concursos nem sempre, não são necessariamente, precisa ter, né? Você precisa ter o conteúdo produzido. Então, são concursos de roteiros, a maioria deles, né? Alguns deles me deram, né? É sempre muito bom ganhar, todos eles foram, alguns nos Estados Unidos, teve na Europa. E entre seleções, a gente teve também México, na Índia, teve vários lugares ali, né? Então, mostrava, ganhar em vários lugares, ou pelo menos ser selecionado nesses lugares, mostrava que eu tinha um conteúdo que era aderente às mais diferentes culturas, né? Não era uma história puramente para um público específico, não era uma história só para o Brasil, não era uma história só para um público, mas não, ela era universal, né? Então, eu acho que isso foi uma das gratas satisfações, né, de rodar com esses roteiros aí, né, em diversos concursos, né? Teve um particularmente que eu tenho uma satisfação muito grande, que é o Los Angeles Film Awards, né? Eu tive a satisfação de ganhar 4 deles lá, né? Em todos eles que eu participei, com diferentes conteúdos, né? Com série, com filme, com animação, então para o público infantil, com conteúdo mais sério, né? Então, ou seja, estou construindo uma reputação antes de entrar nesse mercado, né? Nesse momento que eu estou entrando no mercado, né? Fui construir uma reputação por meio dos festivais. Então, essa, né, construção de uma marca, vamos chamar assim, né? Assim como eu recomendo para os alunos, né? Eu era ali um entrante, né? Então, nada mais, eu acho que nada mais certo do que eu seguir, né? Também o mesmo caminho que eu indicava para os estudantes de publicidade. Então, foi mais ou menos nessa linha que eu resolvi me inscrever nesses roteiros. Antes de inscrever neles, eu passei ele para a leitura de várias pessoas. Você foi uma das pessoas, né, que, né, me honrou com a leitura, né, e o retorno, né? Então, várias pessoas que tiveram, né, que tiveram um tempo, né? Porque eu sei que é muito difícil ler um roteiro. Não é uma leitura rápida, né? Ele é várias páginas ali. Então, né, que conseguiram esse tempo aí que leram e que me deram esse retorno. Não é mesmo? E aí foi uma construção, né? O primeiro deles, eu recebi os retornos e fazia as alterações. Recebi retorno, fazia alteração. Recebi retorno, fazia alteração. Né? Então, eu falo que essa é quase que uma obra coletiva, né? Ele teve muitas pessoas que contribuíram para a construção da história. E aí, em determinado momento, eu fui para um consultor que era um profissional de mercado, e ele falou, não, olha, acho que o roteiro ele tem condições de já ir para o mercado, né? Então, como você é desconhecido, né, ele me indicou, né, algumas premiações ali, indo ao encontro daquilo que eu pretendia. Então, na hora que eu senti que a história já estava mais consistente, eu fui para a disputa do roteiro. Tive a sorte de ganhar o primeiro, e aí animou, né? Aí animou, eu saí inscrevendo ele mais em alguns outros festivais aí. E por que você acha que ele ganhou tanto? Carol, acima de tudo, uma história, tá? Ela tem dois elementos essenciais. O primeiro é personagem, né? Um personagem que as pessoas acreditem, não é mesmo? E a segunda coisa é a história, a premissa em si, a originalidade da premissa da história, tá? Hoje em dia, eu acho que o brasileiro, né, nós aqui no Brasil, a gente tem um histórico de criação da mais alta qualidade.
você pegar publicidade, né? A gente fala muito que o Brasil exporta futebol, mas o Brasil exporta publicidade também, de muito boa qualidade, né? Exporta muita coisa de muito boa qualidade, né? Publicidade é uma delas. A publicidade brasileira, ela ganha alguns dos principais festivais do mundo. Se você pegar Cannes, você volta de lá, você vai ver lá o ano, quantos prêmios o Brasil ganhou. Quando vai mal, é uns 60 prêmios. Então, o brasileiro, ele é criativo e ele é uma outra coisa também que a gente não fala, ele é conceitual. Tá? Nós temos, na nossa formação, nós temos uma formação no Brasil, né, conceitual muito forte. Então, quando você pega conteúdos brasileiros, né, lá fora, as pessoas querem consumir conteúdo brasileiro, entendeu? Eu vejo, né, eu acompanhei vários festivais, em 2017 eu acompanhei vários festivais, a quantidade de brasileiros, né, premiados é impressionante, né, impressionante. O conteúdo brasileiro é muito bem recebido fora, né, do Brasil. Então, por quê? Nós temos histórias, né, nós temos aqui no país, né, características, né, particulares, e eu acho que a gente consegue imprimir isso nas nossas histórias, esse jeito brasileiro de ser, né, é uma coisa diferente para o mundo. Então, acho que quando a gente junta uma boa premissa e personagens que são críveis, né, que são, né, que parece que eles realmente, né, estão vivos ali, são, né, e desejosos daquilo que eles estão, né, vivenciando ali dentro da história, eu acho que isso é essencial. Eu acho que uma história ela é calcada principalmente nesses dois elementos: personagens fortes, né, e uma premissa que seja diferente, né, que seja criativamente e conceitualmente forte. Basicamente isso. Uhum. Bom, nesse sentido da construção também, que você falou que é super importante, né, sobre personagens, e a gente tem sempre aquela pergunta, né, do nível o ovo ou a galinha, né? Quem faz um bom roteiro? É um bom personagem ou é uma boa história, né? Assim, quem que segura mais a onda no roteiro? E aí tem vários manuais de roteiro, tem a Poética do Aristóteles, que é a base da dramaturgia ocidental. Tem uma série de propostas, então a gente poderia pensar o manual do roteiro do Sid Field, do Doc Comparato, do Snyder, o Save the Cat, que você adora, o do Robert McKee, o Story. Eu queria saber de você como é que você constrói seus roteiros, né? O Robertinho também, gente, ele fez uma dissertação de mestrado sobre roteiro, e aí ele traz um pouco desse referencial teórico e dos manuais de roteiro também na reflexão dele a respeito das emoções, né, que são sentidas na história, que é um trabalho espetacular também, como tudo que ele faz. E aí queria que você contasse um pouquinho para a gente, tanto do que você tira, né, do seu trabalho como pesquisador, provando mais uma vez que uma pesquisa acadêmica é fundamental para a qualidade de um bom trabalho de produção, de criação, né, que às vezes as pessoas acham que a pesquisa acadêmica ela é só para ficar no nível do pensamento, né? E pelo contrário, assim, eu sei que você, por exemplo, fez uma pesquisa acadêmica, teórica, e essa pesquisa foi muito importante para você ter o seu método de construção de roteiro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você faz, assim. Então, na hora que você vai escrever o roteiro, você busca onde, você já tem o seu jeito que é particular, ou cada roteiro é um tipo de processo, como é que você faz? Bom, eu acho que hoje eu estou, naturalmente, né, que você vai escrevendo mais roteiro, você vai amadurecendo um processo. Então, hoje eu acho que eu tenho uma metodologia clara para mim. Isso antes não era, não. Antes era meio que caótico mesmo, né? Até porque eu comecei a escrever roteiros, eu venho da redação publicitária, com que eu trabalhei muitos anos na minha vida. E aí, então, para mim, de certa forma, trabalhar com criação já era algo que eu já tinha, né, um histórico, né? Eu já gosto muito de trabalhar com essa parte da criação. O que eu não sabia era como estruturar ainda para uma história de uma hora, de uma série, né? E aí é isso que eu tinha que buscar. E aí isso é um processo lento. Hoje eu digo para você que eu tenho, sim,
um formato, né, um modo de construção de história. E você estava falando da dissertação, uma das coisas que eu sempre gostei foi de ler os estruturalistas, né? E aí, desde lá de Pope, né, me interessei muito pelo trabalho dele, né, onde eu fui, né, me aprofundar sobre o Pope na dissertação, né, no trabalho de mestrado. Depois, né, eu já tinha lido Sid Field, ele não podemos dizer que ele é propriamente um estruturalista, mas sim, né, tem lá um pensamento, tem uma base estrutural muito forte no trabalho dele, né? O McKee, como você falou, e principalmente o Black Snyder e o Vogler, né? O Vogler, no caso, né, a partir dos trabalhos do escritor lá, como é que chama? Escritor de... Campbell, Joseph Campbell. Campbell, obrigado. Joseph Campbell, obrigado. Então, principalmente esses dois últimos, aonde eu gosto muito da parte de estruturar uma história. Então, eu peguei esses dois autores, tá? Um pouco, claro, de McKee está presente em tudo, né? O Robert McKee. O livro dele se me perguntassem, se vou ler um livro só na vida sobre roteiro, qual que seria? História, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho ele o mais completo, né? O melhor, o mais abrangente, o mais aprofundado. Mas, pegando esses dois autores, você percebe que o que eles criaram, tá? É um mapa por onde a gente vai colocando, né, os conflitos da história. Então, eu tenho uma história, tá? Eu sei o que o meu personagem quer. Tem um momento da história, Robert McKee chama de incidente incitante, o Vogler vai chamar de chamada aventura, ou catalyst na nomenclatura do Black Snyder, enfim. Né? Se você for ver no Story Spine, também está presente esse momento lá. Né? Então, assim, todas as estruturas esse momento está. Então, tem o E. Não tem como você criar uma história se você não tiver esse momento. Perfeito. Agora, onde que eu quero chegar? Né? Então, eu tenho lá também o ponto final que eu quero chegar. E aí eu escaleto uma história, né? Eu faço a escaletagem de uma história em cima da estrutura do Vogler e do Black Snyder. Né? Eu monto ali a escaleta. Algumas pessoas vão dizer que isso é muito... engessa uma história. Na verdade, não, tá? Na verdade, não engessa. Eu acho que isso te dá pontos por onde você vai ter que passar, né, na construção ali da sua história. Agora, na hora de escrever, na hora de começar a escrever, que são escaletas, é mais ou menos como se eu fosse fazer uma viagem, né? Ó, tô indo aqui lá para o norte do Brasil, nunca peguei essa estrada. Tá, por quais cidades eu tenho que passar? Tá certo? É mais ou menos assim. E aí eu coloco o esqueleto lá e eu começo a escrever. Quando você começa a escrever, você vai vendo que a história funciona melhor de outra forma. Então, não é criar a regra e você ser refém dela, não é mesmo? Mas ela te dá ali, ela te faz você pensar, planejar a história antes de começá-la. Né? E depois que começa, o Sid Field mesmo, ele sugere, dá uma sugestão maravilhosa, ele fala, quando você terminar de escrever um roteiro, começa ele do zero. Porque só no momento que você terminar a escrita, você vai conhecer a tua história e teu personagem de verdade. Entendeu? Então ele falou, para que realmente fique consistente, volte no começo, agora você conhece melhor seu personagem. E voltando ali para o começo, né, da história, você vai reescrevê-la, você vai reescrevê-la muito mais consistentemente. Né? Daí, né, a gente ter tantos tratamentos e eles serem, né, tão úteis para a história. Você escrever, reescrever, escrever novamente, não é mesmo? O primeiro roteiro que eu escrevi, eu devo ter passado por esse processo sem medo de errar, né, umas 12 vezes, tá? Por baixo, umas 12 vezes nesse processo. Tá? Então é isso. E aí eu gosto de estruturar. Uma frase do Robert McKee uma vez me chamou a atenção. Ele falou que uma história tinha que inverter as emoções propostas ao espectador. E foi por isso aí, né? Foi em cima disso que eu fui fazer minha pesquisa, minha dissertação de mestrado. Né? É uma frase até curta ali que ele coloca, mas que me chamou a atenção. E se você for ver as estruturas, elas fazem um pouco isso. Né? E aí eu comecei a fazer, né, esse estudo para o mestrado e depois eu passei, né, além do mestrado, verificando, né, as histórias que elas fazem o seguinte, ela tem uma cena aqui que propõe a você uma emoção positiva. Ok. A próxima cena, eu tenho que propor ao espectador uma emoção negativa, tipo, né, e depois uma positiva de novo. Por exemplo,
né? Objeto do meu estudo de mestrado, The Walking Dead. Né? The Walking Dead, a série, ela tem uma cena ali em que te propõe medo. A cena seguinte vai te propor esperança. Tá? A seguinte vai te propor uma decepção. A outra vai te propor uma alegria. Porque o próprio Maqui fala, se você mantiver a pessoa na mesma emoção, a emoção seguinte vai ter metade do efeito da primeira. E as pessoas estão ali, gente, olha a quantidade de conteúdo que a gente tem para assistir. Então vamos emocionar o público, vamos, né? As pessoas querem ter uma imersão e um engajamento com essa história, né? Tem até uma cena, depois eu peguei Walking Dead, escolhi Walking Dead porque tinha Walking Dead e Fear the Walking Dead, e aí me dava a oportunidade de pesquisar dentro do mesmo universo mitológico, né? Dois pilotos de série. Mas depois eu expandi. Primeiro deixa eu pegar aqui mais uma série, né, da narrativa de terror, que foi Stranger Things, né? E depois eu fui para outro tipo de conteúdo. Aí eu fui para um conteúdo mais do universo médico, fui para House, né? Então acabei que eu fiz desses 4 e agora quero fazer outros também desse universo, né, de histórias do universo médico. Bom, mas Stranger Things tem uma cena interessante. Lá no final, os meninos estão no final do piloto, né? Chegando ali quase no momento, né? Estamos no clímax do piloto. E aí os meninos entram numa mata e você está apreensivo com aquilo. E aí, de repente, a cena sai de lá e vai para casa da irmã de um deles, ela e o namorado. Cara, isso parece que não tem sentido, sabe? Aí depois volta para os meninos lá. Mas tem todo sentido. Porque me tirou de um estado de tensão, para eu ter um estado, né, de relaxamento naquela outra cena, para eu voltar para o estado de tensão. Então, ele vai fazendo essas inversões emocionais. Então, hoje, para mim, é fundamental. Eu pego a estrutura, eu juntei a estrutura do Vogler e do Black Snyder, né? Então, eu criei uma escaleta em cima da estrutura dos dois, porque Black Snyder, por exemplo, né, tem, se não me engano, são 15 itens da estrutura dele e 12 da jornada do herói. Mas mesmo a jornada do herói, que é menor, tem itens, tem momentos que não fazem parte do Black Snyder, como, por exemplo, o Encontro com o Mentor. Então, eu juntei as duas para eu criar, né, para eu fazer uma escaleta em cima das estruturas deles. Mas sempre, né, sempre, olha, como regra, tem que inverter a emoção de uma cena para a cena seguinte, né, propondo isso, essa variedade de emoções. Tem até um dado aqui, Carol, deixa eu até pegar ele aqui para você ver, né, nessas 4 que eu citei para você, piloto de The Walking Dead, piloto de Fear the Walking Dead, piloto de Stranger Things e piloto de House, tá? Se você for ver transições de valores emocionais, primeiro eu vou falar do tempo deles. The Walking Dead tem 1 hora e 5 minutos e 40 segundos de tempo de tela. Fear the Walking Dead é muito próximo. Mesmo universo narrativo, mesma emissora, tá? Então, tá bem próximo ali. Stranger Things tem 45 minutos, ou seja, 20 minutos a menos do que The Walking Dead. E House tem 43 minutos e 15 segundos. Se você for pegar as transições de valores emocionais, nós temos para The Walking Dead 18, para Fear the Walking Dead 19, para Stranger Things com 20 minutos a menos, 22 transições emocionais e 16 para House, tá? Mas olha só, uma série mais recente, né, Stranger Things, né, o piloto dela, né, com muito menos tempo de tela, e você tem 22 transições emocionais propostas ali ao espectador. Tá vendo? Então, assim, eu hoje procuro seguir essa regra, basicamente. Bacana. Eu acho isso que você falou super importante, assim, também, porque quando a gente também conversa muito sobre roteiros, né, com meus alunos de audiovisual, e a gente faz exercício de criação de roteiros, e às vezes a gente, quando está começando e vai buscar guia para produzir as coisas, a gente fica, às vezes, engessado no sentido de não é o manual que é o engessador, é a maneira como você lida com ele. Então, é como receita, né? A pessoa que vai cozinhar, apesar de eu ser uma negação na cozinha, eu estou aprendendo a cozinhar e tal, a pandemia me obrigou, porque eu nunca fui muito interessada em cozinha. Mas eu entendi muito rápido que você pega a receita e você pode colocar outros ingredientes. Você não precisa fazer exatamente com aqueles ingredientes e aquelas medidas que estão na receita do prato que você vai fazer. O mesmo vale para manual de roteiro.
Então, que é o que eu costumo comentar com meus alunos. Então, você vai fazer o estudo de todos os manuais, né, que são considerados como base. Eu acho que não pode, de forma alguma, fugir da poética do Aristóteles, porque todos esses manuais também se baseiam na poética do Aristóteles. É uma obra que enfim, né, está datada em outro contexto e tudo isso, mas que tem uma base reflexiva e filosófica muito importante. Estude os manuais, mas não acho que os manuais são regras que não podem ser quebradas, ou que né, que só existe um jeito de contar a história. Então, eu gosto mais do manual do Maqui, por causa da visão que ele tem também, dessa visão que ele tem filosófica e afetiva, né, de como contar uma história, e as análises que ele faz e que nos ajudam a perceber essa curva emocional e também a perceber composição de personagem, que é super importante, porque senão, se você está baseado só em uma forma de fazer, a chance de você mesmo engessar seu processo criativo é que é grande, né? Não é o manual, é você, né? Então, eu acho muito incrível, assim, a gente poder ter essas fontes como base e ser brasileiro e criativo na forma de usar essas técnicas também, né? Talvez seja interessante pensar dessa forma. E aí, eu queria saber de você também, o que você acha fundamental com relação a estilo, conteúdo, mensagem? Tem várias questões aí que a gente poderia pensar, porque tem várias histórias em que a gente levanta questões éticas, né? Ou de responsabilidade, ou se a gente fosse pegar um exemplo polêmico, né? Que é aquela série Os 13 Porquês. Então, como autor, como roteirista, como que você encara essa questão de qual é a mensagem que eu vou transmitir, que tipo de valores eu vou passar, porque mesmo quando você... histórias moralizantes, eu não acho que talvez seja uma forma tão interessante, né? A reflexão e tal, mas como é que a gente pode pensar nisso, né? Nessa ética de escrita de histórias, e juntar isso com estilo, o seu estilo. Tem o estilo do roteirista, né? Assim, você já encontrou o seu estilo? Assim, todo o seu roteiro vai ter esse estilo? Ou você adapta o estilo à história, à mensagem, ao objetivo? E como que você percebe essa questão ética, moral e sentimental que envolve a produção de um roteiro? Porque é uma história que pode construir imaginário, formar opinião, fazer as pessoas passarem por determinadas experiências, né? Simbólicas e emocionais. Então, essa próxima pergunta, com 80 perguntas dentro, é essa aí. Pô, Carol, eu gosto de filme que, no final das contas, tenha me feito, né, uma reflexão válida acerca do mundo em que eu estou vivendo, não é mesmo? Eu acho que a história, né, se a gente vai contar uma história, ela tem que trazer ali junto com ela também, né, o ethos, né? Ela tem que trazer com a gente esse debate, essa moral da história, né? Porque, afinal de contas, a gente torce, acima de tudo, né, pelas virtudes da vida, né? Eu acho que tanto melhor vai ser assim. Então, eu me preocupo, ao escrever uma história, que ela tenha, né, um ethos forte por trás dela e que permita a gente fazer um debate, permita as pessoas fazer uma reflexão sobre isso. E gosto de assistir filmes assim, né? Eu acho que, vamos pegar aqui um exemplo maravilhoso, né, do cinema brasileiro, né? Que Horas Ela Volta. Poxa, um filme que traz uma reflexão muito forte acerca da sociedade brasileira, de como a sociedade brasileira, né, está construída, né, das divisões de classe. O filme daquele é maravilhoso, né? Ou também, né, o brasileiro também, Céu de Sueli, que vai, né, trazer toda uma reflexão, tá certo? Acerca da condição de vida daquela pessoa dali, né, e de uma tomada de decisão da vida dela, né, em busca de recursos financeiros, que é uma necessidade que ela está ali no momento, né? Então, assim, eu gosto muito de filmes que tragam reflexão, tá? Que nos permitam sair dali debatendo os fatos ali.
A gente vive hoje, né, um momento de várias histórias, muitos alunos questionam sobre isso hoje em dia, né? Tá, mas e qual a moral da história por trás de um Breaking Bad, não é mesmo? Afinal de contas, é uma história de uma pessoa que está vendendo drogas, né? Que está, né, fabricando, produzindo e vendendo drogas, né? Tem ali, né, uma questão ética por trás. Um filme como esse conseguiu construir muito bem, né? Uma série como essa conseguiu construir muito bem, né? Todo esse debate ético entre os personagens. E é por isso que a série funciona tão bem. Porque né, tá ali, ele é um criminoso, ele né, tá produzindo né, metanfetamina, ele está produzindo drogas, né? E todo o debate ético que ele vive por trás daquilo dali é essencial para a história. Né? Não dá para desconectar isso. Eu acho que né, essa parte ela é essencial às histórias. Eu, pelo menos, prefiro histórias que tragam esse tipo de debate. Né? Tinha outra pergunta no meio aí, que era... Carol? Era sobre estilo, eu vou refazer a pergunta. É só aproveitar que a gente está falando exatamente de um tema que eu não tinha visto aqui, o comentário da Dani, que foi sua aluna de redação publicitária, Daniela Belchior. Ela está começando a estudar roteiro também e fazer curso, te agradecendo aqui pelo conteúdo que já compartilhou com ela. E ela tem essa pergunta, é um pouquinho do que a gente acabou de falar, se é preciso para escrever um roteiro fugir um pouco da estrutura dele, e a questão conceitual tem relação com nossa vivência e visão de mundo. Eu acho que isso, de certa forma, você pode responder junto com o estilo, porque a autoria, a experiência, a visão de mundo e o estilo de escrita, eu acho que são coisas bem ligadas. Eu acho que o estilo da sua escrita, para você sair, desvincular ele completamente dessa subjetividade, né, da vivência, da visão de mundo, é um exercício de muita força, né, porque você tem que, enfim, anular seu ego, o seu, enfim, né, sua consciência subjetiva do seu histórico, do seu jeito de ser, de se comunicar. Então, acho que acaba que o estilo passa um pouco disso. Mas você pode construir um outro estilo, escrever em outro estilo também. Então, vai junto com essa pergunta aí da Dani. Bom, interessante aqui, viu, Dani, a pergunta. Eu acho que tem total relação com nossas vivências e visão de mundo, né? Não tem como você imprimir algo que não seja você, tá? Então, naturalmente, que quando você vai escrever alguma coisa, você traz muito de si. Tem uma coisa extremamente útil a qualquer profissional da comunicação, né? Que é as vivências mais amplas possível, né? Eu falo para os alunos, não existe publicitário bom que seja preconceituoso. Não tem como. Como é que uma pessoa preconceituosa, né? Como é que ela vai ser uma boa, como é que ela vai se desenvolver como publicitário se ela não gostar de pessoas de todos os, né? De todos os tipos de pensamento, né? Então, assim, a gente tem que gostar de gente, né? Isso é verdade. Publicitário gosta de conviver com gente de todos os tipos, tá? Quanto mais convivência com gente diferente, mais você vai aprender. Tem uma pesquisa, um dado muito interessante que eu vou compartilhar aqui. Foi uma pesquisa para saber o seguinte. Pesquisa nos Estados Unidos, que queria descobrir o seguinte, tem questões que são parecidas, algumas semelhanças, entre a maioria das pessoas que tem um artigo né, na Wikipédia, né? O que tem o que fez deles notável, né? Notáveis a ponto de ter um artigo na Wikipédia? Existem algumas coisas que são comuns a essas pessoas, tirar os criminosos, obviamente, né? Tem, né? Os Wikipédia tem algumas pessoas lá que estão lá por terem cometido crime. Então, tiradas essas pessoas, notaram 3 características essenciais às pessoas que estão no Wikipédia. Uma delas, né? Tiveram uma infância em uma cidade universitária. E ainda que, isso é ciência de dados, tá? Isso são dados, né? E ali, isso é do Joseph Levitt. E ele não tenta explicar as coisas não, tá? Ele não tenta explicar os porquês não, mas ele faz alguns exercícios de imaginação em cima desses dados. Olha,
uma pessoa, uma criança que está numa cidade universitária, ela vai ter muito mais acesso, né, a debates de inovação ainda, né, precocemente. E isso vai ter efeito para ela lá na frente. Né? Outra coisa, visitar ao máximo ser uma pessoa que goste de cultura da mais variada. Tá? Ou seja, ele é exposto. E isso daí, estar em uma cidade universitária, inclusive, contribui muito para isso. Se você estiver numa cidade universitária, você vai a shows que são incomuns numa cidade não universitária. Se você for pegar, né, nas cidades não universitárias, você vai ter ali praticamente, né, mesmo os modelos, né, vamos chamar assim, template. Né? Então, numa cidade universitária, você vai ter, né, jornais que são diferentes, você vai ter exposições distintas. Né? Viver toda a cultura, né, na sua amplitude. E, em terceiro lugar, morar numa cidade que tenha muitas pessoas, muitos imigrantes. Porque olha que interessante isso. Né? A gente acaba sendo impactado também pelo modo de vida, de visão, né, do outro. E a gente vai fazendo conexões com isso. Né? Então, ou seja, o meio, a forma como a gente, né, a nossa vida, ela não impacta só na forma de escrever, impacta no sucesso nas mais diferentes áreas, a ponto de ser, né, um indicador para a presença no Wikipédia ou não. Ok? E sobre estilo, Carol, eu também falo para os alunos que o redator publicitário é o escritor mais frustrado que existe, porque ele não pode ter o estilo dele. Ele tem que ter o estilo da pessoa que lê. Como é que eu vou escrever para um público, determinado público, se eu não, né, conseguir colocar dentro desse meu texto os valores que são dele? Né? Eu tenho que escrever, cara, como se eu fosse ele. Como se fosse, né, uma pessoa com quem ele estaria sentado naquele momento batendo papo, do jeito que essa pessoa falaria. Então, eu não posso ter um estilo próprio meu como redator publicitário. Né? Como roteirista, naturalmente, a gente tem uma liberdade maior, né? Quando você está escrevendo um roteiro original seu e sem ser encomendado. Né? Meus casos, até agora é o meu caso. Eu só escrevi coisas que eu queria escrever no momento que eu queria escrever. Né? Então, é claro que você tem ali, né, um estilo próprio, né, um tipo de história, né, que me agrada, com valores que são, né, que são meus, não é mesmo? Mas, como redator publicitário, eu sei que, né, quando você é chamado a escrever, você tem que, primeiro, entender o que é o valor daquela pessoa, escrever do jeito que ela escreve. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma vez, logo que eu estava começando a minha carreira, eu escrevi um texto publicitário, era um produto, né? Era bem voltado para um público evangélico, eu não sou evangélico, né? E aí eu escrevi um texto que estava muito clichê, muito clichê. Aí saí para, né, ver revistas, comprar uma série de revistas, né, evangélicas, e fui ler todas elas, várias delas, e eu fui, né, entendendo os valores, eu vou dizer assim, me impregnando com os valores daquelas pessoas, né? E quando eu escrevi o outro texto, né, o texto seguinte, né, que inclusive é o que foi aprovado, ele fazia muito mais sentido, até para mim, tá certo? Então, a gente tem que realmente buscar esse entendimento dos públicos e procurar trazer, né, o estilo dele, impregnar com o estilo dele, com os valores deles. Sim, mas na escrita autoral, bom, que eu acho que é mais difícil de você sair disso, né? De você é um exercício muito interessante porque ao mesmo tempo que você tem o seu estilo de escrever, que talvez a gente possa pensar no estilo como temáticas em torno das quais seu trabalho vai girar, questões, né, e reflexões, e ao mesmo tempo o exercício de estar no lugar da personagem, que é o que o Robert McKee fala, né? Você, a cada vez que você vai traçando a história do seu personagem, da sua personagem, você tem que pensar, se você fosse essa personagem, o que você faria, mas não com a sua cabeça, com a cabeça dela, né? É o exercício da empatia absoluta, no sentido, não só você tenta estar no lugar da pessoa, você troca de lugar com a pessoa para você poder pensar como ela pensa e reagir no momento de maior pressão, de maior desafio, de maior dilema, que é quando ele fala, é nesse momento que as pessoas se revelam em essência,
né? Porque quando você está numa situação de risco máximo, ou quando você está numa situação de ameaça, de qualquer coisa que seja, né? De vida ou morte, de interesse, de sobrevivência, enfim, qualquer coisa que o seu está na reta, digamos assim, aí você se revela. Então, cada pessoa se revela de um jeito. Então, você vai ter, acho que o estilo no roteiro é mais difícil da gente pensar do que o estilo numa redação publicitária e até mesmo o estilo da escrita literária, porque o estilo é um estilo coletivo, porque você está falando, você está contando várias histórias de várias pessoas, você está fazendo várias pessoas reagirem de forma imaginária, e essa rede toda de ações e sentimentos é criada por uma pessoa, que é você, e que está colocando o seu estilo ali, né? Enfim, eu acho isso interessante, discutir o que é um estilo de um roteirista, né? Eu pego esse roteiro, eu leio, eu percebo que é o estilo dele. Se eu leio o roteiro de uma autora, e eu vou perceber que todos os roteiros dessa autora têm um determinado jeito de ser construído. Mas aonde, né? Assim, como que o escritor, a escritora vai achar e dizer, olha, esse aqui descobri meu estilo de escrever roteiro. Você chega a pensar nisso, assim, por mais que tenha a temática, tenha todos esses desafios e todas essas questões para pensar, ainda mais de série, né? Porque aí série é um negócio absurdo, né? Você a narrativa longa, que a gente pode chamar dependendo do conceito, né, de expandida, de complexa, se envolve várias mídias, transmídia, e que a gente, na verdade, tem que fazer todo esse cruzamento, né, que você faz, e essa inversão de emoções, e esse exercício de empatia com a sua própria cabeça, quer dizer, se você não tem vivência, se você não tem abertura para outros mundos, para outras culturas, para outros lugares, da onde você pode tirar tudo isso e fazer com que isso seja tecnicamente bem construído. Além disso, você tem que pensar na técnica também, né? E aí o estilo vai entrar onde nesse caso, né? Acho super difícil. É muito difícil, né? São vários personagens, como você disse, né? E é uma pessoa só escrevendo e dando vida a todas elas. Então, a gente tem que tirar um pouco da nossa cara de cada, né? Das nossas formas de pensar em cada um desses personagens. Cara, nunca vai existir, né? Como eu falei, né? Do redator, né? Do publicitário. O publicitário não pode ser preconceituoso, tem que gostar de gente. Nunca vai existir um bom profissional na área do audiovisual, na área de conteúdo, que não seja bom, que não seja uma pessoa que goste de gente. Tem que gostar de gente, tem que conhecer pessoas de todos os matizes, pessoas que pensam como você, pessoas que pensam diferente de você, pessoas que pensam o oposto de você, entendeu? Tem que conhecer gente, tem que pensar como é que aquela pessoa faria tal coisa em determinada situação. E de repente você se pega escrevendo um roteiro e um personagem, né? Tão parecido com alguém que você conhece, não é mesmo? Tão parecido. E aí você acaba usando aquilo dali quase que como uma âncora, né? Para dar coerência para aquele personagem, né? Se realmente, se isso aqui fosse, né? Fulano de tal, o que ele falaria aqui? O que ele faria aqui? Então é um exercício de abstração, não é mesmo? E um exercício de, né, como você mesmo falou, de empatia, de se colocar na posição do outro e de até tentar entender o que o outro faria nesse caso. É um processo divertidíssimo, né? Não é à toa que quando você começa a escrever, de repente você passou horas ali fazendo aquilo, e nem viu o tempo passar. É um processo de imersão extremamente prazeroso, né? Se fazer, não é mesmo? E um exercício, né, de psicologia aplicada, né? Você fazer tudo isso daqui e tentar. Agora, tem que conhecer gente, tem que gostar de conviver com gente, tem que conversar com gente dos mais diferentes matizes, né? E impregnar a tua história com características dessas pessoas. Agora, o teu estilo sempre vai estar lá, não tem como, né?
Não tem como numa história ali, num conteúdo que você está construindo ali de horas e horas, um produto seu, não é mesmo? Que é você que tem total liberdade de decisão sobre os personagens, não tem como isso não acontecer. Eu faço parte da sala de roteirista, né, de um grupo que está criando uma animação, um pessoal lá de Belo Horizonte. Não é um produto meu, é um produto deles. Eles criaram, né, os personagens, eles criaram histórias, ganharam, né, o edital. Na hora que foi participar do edital, eu já estava junto com o time, mas eu não tinha criado, eu não participei da criação do primeiro, do curta-metragem, né? Depois disso, ganhou-se edital para fazer a série de roteiros para oferta, né, para canais. Então, o grupo era extremamente heterogêneo, entende? E eu acho que isso foi a coisa mais rica de participar, essa heterogeneidade do grupo. Você tinha ali pessoas que pensavam totalmente diferente, entendeu? Gera uma confusão no início, é óbvio que gera, tá? Gera até tensionamentos sobre, né, para que lado que vai esse personagem não está muito desse tipo, não está muito daquele tipo, está muito desse estilo, entende? Mas, no final das contas, eu acho que conseguiu-se criar os mais diferentes personagens, conseguiu-se criar ali os mais diferentes situações para eles viverem, graças a essa variedade, entendeu? Que estava dentro desse grupo, né? Acho que isso trouxe benefícios ali. Alguém quer perguntar, comentar, falar alguma coisa? Enfim, fiquem à vontade também, tá, gente? Carol e Roberto e as outras pessoas me fez lembrar uma... Foi muito rápido, não sei se um documentário, uma entrevista, onde o Jorge Amado estava lá cheio de pudores com uma personagem e a Zélia Gattai falou para ele: deixa essa personagem soltar a franga, para com isso. E aí ele decidiu criar um outro, nem lembro qual que era a personagem, foi uma coisa muito rápida, mas eu achei muito bonito isso, tanto ele estar muito envolvido, né? Moralmente, né? Talvez, não sei se é a palavra, e da Zélia Gattai também tão contaminada no bom sentido, né? Porque era a mulher dele e tal, e sugeriu um outro rumo. Achei isso muito legal, porque eu acho que a gente tende, eu imagino que é um exercício um pouco difícil, né? A gente não pular na frente do personagem e tomar uma decisão ou tomar outra, mas também quando a gente percebe, né, que a gente criou alguma coisa, mesmo que seja, né, 1%, né, de um desejo reprimido ou não da gente, é muito legal, né? Eu não sei se Carol leu um conto meu que eu coloco uma situação assim muito diferente, né, de uma senhora muito mais velha do que eu, que acolhe, né, inesperadamente uma travesti, né? Então, talvez a minha personagem tivesse lá uns 75 anos, e aí elas têm uma troca muito inusitada, né, muito diferente, e num determinado momento a travesti fala para ela que usa esmalte azul, não usa Gabriela com Rebô mais não, porque isso não combina com você. Então, é um pouco disso, é um pouco de uma tentativa, né, de ser, ou de ter essa possibilidade, né, de ser diferente, né, do que alguém seria. Eu acho que é um exercício muito desafiador, mas muito delicioso também. Sim, eu li. Dona Gertrudes. Adorei. E me lembrou também o filme Clube de Compras Dallas, que é um filme, inclusive, que quando eu dou aula para os meus alunos sobre Jornada do Herói e os arquétipos que o Vogler usa no trabalho dele, que é uma releitura feita para cinema, né, do que é escrever, e tem a ver com... Eu já estou falando disso por causa da pergunta da Tereza. Eu costumo pegar os personagens mais óbvios para explicar para eles quais são os arquétipos. Então, por exemplo, arquétipo do herói, eu coloco a personagem do
Jogos... Gente, a Katniss, Jogos Vorazes? Agora eu tô na dúvida se é Jogos Vorazes, gente. A Katniss. Fadiga Pandêmica. O Karate Kid, o Daniel San. Então, assim, o mensageiro, o coelhinho da Alice, o mentor, o mestre Yoda. Mas chega um momento que eu mostro para eles uma imagem do filme Clube de Compras Dallas, que é a história enfim, né, do encontro entre uma travesti e um cowboy super preconceituoso. Os dois são soropositivos, e aí, bom, eu mostro justamente esse filme, que é lindíssimo para eles, para pensar na questão do arquétipo, né? Como, na verdade, o arquétipo, que parte enfim, o Campbell traz isso ao estudar os mitos, mas é o estudo original do Jung, que a Eliodora conhece muito bem, porque é psicóloga, né, psicanalista, e na verdade, todos nós temos, né, dentro do nosso inconsciente, esses arquétipos e colocamos para funcionar conforme situações. Então, quando a gente percebe um arquétipo ou tenta pregar na testa de um personagem um arquétipo só, como se o arquétipo fosse personagem, é o jeito mais equivocado de fazer isso, porque você se afasta da proximidade com a complexidade humana. O arquétipo não é o personagem, são características de personagem. Então, você não vai falar, esse personagem, o mestre Yoda, é mentor e não vai poder ser mais nada. Quando a gente faz isso, né, e pensar em escrever roteiro fazendo isso, dando só um arquétipo para cada personagem, faz com que você tenha muito menos possibilidade de criar inversões emocionais, porque justamente se a pessoa está ali naquele arquétipo, ela vai agir de forma previsível sempre, porque é um arquétipo que tem sua forma de agir a partir do inconsciente coletivo. Então, lembrei do Clube de Compras Dallas por causa do seu conto, e que tem a ver com o comentário da Tereza. Gente, a Tereza, falei dela no inicinho, ela não estava aí ainda, que vai ser o próximo webinário, então nós estamos com a alegria de ter a Tereza, que é uma fotógrafa maravilhosa, assim, e ela também tem usado no trabalho dela a história dos arquétipos, e está perguntando se o professor usa as jornadas, né, dos arquétipos para construir o roteiro dele, os roteiros. Oi, Tereza, a melhor fotógrafa do mundo, viu, gente? Top de linha. E, Tereza, eu uso, claro, né, os arquétipos, a própria professora Carolina, né, comentou aí muito bem, né? Os arquétipos, eles servem, o próprio Vogler fala muito disso, né? São funções que os personagens, né, vão realizando ao longo de uma história. E muitas vezes a gente fala, esse é o herói, né, porque ele passa mais tempo investido naquele arquétipo ali, né? Um que eu gosto, um personagem que eu adoro, que eu acho ele, né, de uma construção maravilhosa, é o Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, né? Qual o arquétipo dele? Ele né, muitas vezes a gente vê ele como, né, um guardião do limiar, né? Afinal de contas, ela está querendo pegar um bandido que está solta, ele tem a informação e ele não está soltando a informação. Muitas vezes ele é o mestre dela, não é mesmo? E é uma relação ali de pai e filho muito forte naquele personagem, e ele vai transitando entre esses todos ali, né? Também, né? No final das contas, né? Ele faz um papel ali, né? Daquele personagem do Sombra ali em determinado momento. Então você tem ele em todas essas etapas, né? Mas é ele também que ajuda ela a resolver o problema, né? A solucionar o caso. Então, eu acho que é justo isso que a Carol falou. Um personagem ele será tanto melhor quanto mais ele, né, de forma coerente, né, transitar entre essas funções ao longo da história. Ninguém aguenta mais aqueles personagens flat, né? Eu sou isso do começo, né, ao final. As boas histórias são histórias sobre a evolução humana, né? Sobre de que ponto partimos e em que ponto chegamos, até porque a gente, inclusive no meu estudo de dissertação, né, eu vou trazer um autor lá da psicologia, né, quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome dele, que ele vai falar da teoria do flow,
eu não consigo pronunciar o nome dele, é um nome búlgaro bem difícil, né? É Mihaly Csikszentmihalyi, um negócio assim. E ele é um autor da psicologia e ele fala, né, sobre as coisas que são, né, importantes para o ser humano e que nos trazem felicidade, né? E aí, vou fazer uma correlação na minha dissertação também sobre a evolução do personagem, do protagonista da história, né? Do personagem principal da história. Ela é a evolução emocional sua assistindo aquela história por meio, né, dessa empatia, vamos chamar assim, né? Por meio dessa transferência emocional, não é mesmo? Que o Mihaly tanto fala. E ele diz da importância da pessoa aí, né, realizando tarefas e vendo que elas são possíveis, ele tem que ter no horizonte a possibilidade da realização dela, né, e que essa trajetória, né, tem que levar a pessoa à realização dela. A realização do personagem é a nossa realização pessoal também. Isso é transferido como uma emoção nossa, não é mesmo? Né, por meio lá, né, hoje em dia tem vários estudos, né, sobre, né, os neurônios, né, sobre os neurônios espelho, enfim, tudo isso daí, hoje eu fui atrás desse tipo de estudo também para poder explicar a parte da imersão nas histórias das séries, né? E nós sabemos que nós não somos seres flat, né? Nós sabemos que nós somos, né, dotados, né, de várias e várias. Cada momento a gente está numa função diferente, tá certo? Então, a gente tem que se enxergar nesse personagem, né? E a gente buscar realmente essa evolução dele, respeitando a partir de diferentes vetores, de diferentes estímulos, não é mesmo? O momento que ele está passando, né? A função que ele está assumindo naquele momento na tela. Acabei que eu fui para muito assunto, né? Ficou até meio confusa aqui minha resposta, mas acho que... Ficou claríssimo. Eu tive uma história legal também, um trabalho que eu orientei de TCC na graduação, que o aluno estava muito encantado pela jornada do herói, né? E quis analisar o Breaking Bad. Aí, bom, meu esforço com ele foi foi justamente no sentido de tentar fazê-lo entender que ele não ia conseguir colocar a jornada do herói em Breaking Bad, mas que ele poderia fazer a leitura arquetípica de personagens, que no caso ele estava analisando o Walter White, como que ele, cada hora, assume também um arquétipo diferente, né? Assim, ele não ia achar as 12 etapas da aventura e os 3 atos, nem no arco do episódio, nem no arco da temporada, e quanto menos no arco total da série, se a gente for levar em consideração a narrativa completa, porque justamente não foi o modelo utilizado para escrever a série, porque ele subverte, né, aquela definição pura e simples da jornada do herói. Então, até ele ficou um pouco frustrado, assim, na época, mas depois ele foi percebendo, né, que realmente não tinha como você encaixotar uma análise de Breaking Bad na jornada do herói, ou de tratar cada personagem como um arquétipo, né, mas no sentido de perceber que ali existia, enfim, uma dança de arquétipos ali pelos personagens e nada de jornada do herói, né? Talvez você identifique ali um momento, uma etapa, uma parte, mas ela não é desenhada desse jeito. Então, foi uma história que me marcou bastante, assim, porque ele ficou bastante frustrado na época, né? Que ele achou que ele ia ver, estava super empolgado com a jornada do herói e que ia pegar e falar, olha aqui no Breaking Bad. Mas no fim das contas ele entendeu isso e aí a análise dele ficou super bacana, mas teve uma frustração no meio do caminho aí por causa dessa questão do apego, né, com os arquétipos e com a jornada do herói. É super interessante mesmo. Eu acho, o Robertinho, que
Uma outra questão também, se alguém mais quiser falar, a gente fiquem à vontade, tá? Eu tô falando porque não tô, enfim, vendo vocês, se vocês estão querendo dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta. Mas uma coisa que você falou que eu acho super interessante também, e que eu queria saber de você. Você falou da importância do estudo do conhecimento da psicologia, você estudou, né, teorias da psicologia e especialistas da psicologia. Você acha que quais seriam, assim, as áreas dos conhecimentos mais importantes para se conseguir fazer bons roteiros? Porque uma coisa que é fundamental também é pesquisa durante a escrita, né? Quando você escreve um roteiro, porque se você cria personagens no universo da saúde, no universo da ciência, no universo, qualquer universo, você vai precisar estudar um pouco, por isso que também as salas de roteiro recorrem a consultores, né, especialistas em determinadas áreas. Como que você vê isso? Você acha que tem algum tipo de área do conhecimento que vai sempre ser importante para escrever um roteiro, ou isso varia de acordo com cada roteiro que você escreve? Bom, eu acho que, acima de tudo, a transversalidade entre principalmente as disciplinas, né, de humanas, né, e conversando com a disciplina ali da psicologia. Quando eu estava na dissertação, teve uma disciplina que eu ia fazer em que eram todos os cursos de mestrado, estavam ali reunidos, né, mestrado e pós-graduação lato sensu. E aí eu vi que o professor pediu para montarem os grupos. E aí eu vi que as pessoas estavam começando a montar os grupos conforme os seus colegas do teu curso, né? Aí eu não quis isso. Eu pedi para participar de um grupo que tinha formado para as psicólogas. E se eu não tivesse sentado lá, e se eu não tivesse explicado para elas a minha intenção do meu estudo, eu nunca teria trazido o Mihaly para os meus estudos. Eu sequer saberia que ele existia, entendeu? Foi nesse momento, né, em que veio, né, esse insight mesmo. Eu acho que tem, como você falou, claro que tem aquelas disciplinas que elas são fundamentais ao objeto que você está tratando dentro da tua história, não é mesmo? Um dos roteiros que eu escrevi é sobre tráfico de animais, uma animação. Poxa, eu não entendia nada disso, né? Mas eu tenho amigos que são biólogos, tenho amigos que são, né, desta área. Então, sempre, né, conversei muito com eles sobre esse assunto, né, ocasionalmente, quando os encontrava, né, perguntava sobre esse assunto, tentava entender um pouco mais desse universo. Hoje é muito fácil fazer pesquisa, né, graças à internet, você tem aí, né, um acesso muito grande, né, a artigos científicos, né, a material de mais diferentes tipos, né, e a gente vai né, procurando conhecer cada vez mais daquela área que a gente está tratando, né? Mas, acima de tudo, as áreas humanas, né? E valorizar ao máximo essa transdisciplinaridade. A sociologia ela é fundamental, né? A filosofia é essencial. Claro que a narratologia nem se fala, né? É óbvio. E a psicologia, eu diria que são as áreas, né, mais fundamentais aí, né, para um roteirista. E como disse uma vez Eugênio Mohalem, que é um redator publicitário, né? E ele estava falando sobre, especificamente, publicidade. Ele disse que se tem uma coisa útil, se tem uma coisa para a qual cultura inútil é útil, é para fazer publicidade. Eu diria que para fazer roteiros também. Quanto mais conhecimento dos mais diferentes tipos você tiver, mais coisas você vai conseguir rechear dentro ali da sua história. Muito interessante. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? A gente está caminhando para o finalzinho desse encontro. Se pudesse, ficaria aqui até não sei que horas discutindo, porque eu queria também saber, Albertinho, vou fazer minha última pergunta enquanto ver se alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente encerrar. Qual história, roteiro, personagem que você falou do Hannibal, né? Mas fala pra gente aí uma série que você assistiu ou um filme e que você falou, nossa, esse eu queria ter escrito.
Esse é o que ele tem inventado. Tantos, mas sem dúvida nenhuma, né, a pressão para escolher um só, então certamente seria Um Sonho de Liberdade, que eu acho um filme brilhante, né, muito bem construído, a evolução daquele personagem. Se você pegar o roteiro daquele filme, você percebe que você não tem como tirar uma frase sem destruir aquele roteiro. Tá? Então, ele é absolutamente brilhante. É um filme humano, né? Como eu não vou lembrar o nome do diretor aqui agora, mas uma vez eu estava vendo uma palestra daquele diretor. Esse filme ele é baseado num conto, né, do Stephen King, assim como outros filmes feitos pelo mesmo diretor. E ele estava falando, olha, inclusive ele faz a primeira temporada de The Walking Dead, a produção dele, o primeiro episódio é um roteiro dele. E ele fala, olha, eu gosto, tem filmes meus que tem monstros, tem histórias minhas que tem monstros. Eles estão lá. Mas não pelo monstro em si, mas pela pressão que ele causa, levando as pessoas, né, às reações que elas têm. Acima de tudo, é uma história sobre pessoas, gente, sobre gente, não é mesmo? Nenhuma história vai funcionar, né? Nem Nemo funcionaria se não fossem ali as emoções nossas. A gente não identificaria com emoções que não fossem as nossas. A gente tem que se enxergar ali, tem que ver, né, o que passou pela cabeça daquela pessoa, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, o que eles querem, não é mesmo? E como eles vão em busca disso, num ambiente, no caso desse diretor, né, num ambiente extremamente hostil, como numa prisão. Então, é um filme pelo qual eu sou apaixonado. Assisti já, inclusive, várias vezes. Alguém gostaria de indicar, gente? Frank Darabont, é isso mesmo, Dani, obrigada aí. Sonho de Liberdade, em 94, eu lembro desse filme. Eu assisti no cinema e foi um impacto tão grande, assim, que eu me lembro de cenas com muita clareza daquele momento em que eu assisti, assim. Alguém mais querem deixar aí uma indicação final antes da gente encerrar? Personagem ou filme ou série que você fala, nossa, eu queria ter feito, queria ter escrito, ou simplesmente te impactou muito e é uma história que você sempre lembra dela, sei lá. Carol, enquanto se alguém estiver pensando aí for falar, enquanto isso, deixa eu só comentar aqui, né? Se for série, certamente Band of Brothers, que é uma série lá dos anos 2000, não vi ainda. tá? Maravilhosa e muito bem produzida, inclusive. Massa demais. Pessoal, a gente tá indo para o fim mesmo, né, do encontro. Tereza, queria aproveitar que você está aí, se você quer falar um pouquinho sobre como vai ser o nosso webinário com a sua honrosíssima presença para falar sobre retratos. Oi, gente. Que bom ver vocês, que maravilhoso, que rico, que riqueza isso tudo. Faz todo sentido para o que eu tenho tentado puxar para o meu trabalho, né? Eu acho que vai ser uma continuidade, não tem como desligar disso. Eu gosto de gente, né? Sou publicitário. Não tem como fugir, toda história é interessante, todo personagem se contradiz, toda pessoa se contradiz, toda pessoa tem luz e sombra. E aí a gente só consegue evidenciar a luz porque tem a sombra. Então, eu acho que isso já se encaixa em bastante coisa aí do que a gente está ouvindo. E é isso, gente. Eu vou ficar com vergonha, vocês são meus professores maravilhosos. Até com vergonha de falar, vou tentar ficar menos nervosa no dia. Vai ser muito legal, gente. A Tereza tem um trabalho inacreditável. É impressionante o que ela consegue fazer com os retratos dela. Minhas fotos que vocês têm visto por aí, retratos de Tereza. E a gente vai conversar sobre isso. Vai ser no segundo webinário de outubro. O primeiro vai ser sobre contas públicas, aí já é mais voltado para a área do jornalismo. E vai ser com o professor Vivaldo Souza. A gente vai colocar o link aí para vocês.
desses dois webinários, e vai ter também logo na sequência um curso de fotografia com smartphone com Lourenço Cardoso, que é maravilhoso também, que a Eleodória fez o curso, se quiser pode comentar também sobre o curso do Lourenço, que é muito bacana. E no fim do ano a gente vai ter um mais também voltado para jornalistas, que é sobre vídeo, na atualização em vídeo, né? Conteúdo de vídeo com o foco em web jornalismo. Mas vou aproveitar para falar de um webinário que a gente vai ter, que vai ser o último do ano, comemorativo, que talvez interesse vocês também pelo tema, que é sobre calendário e suas simbologias, com o professor da Unirio, que ele é escritor de peças de teatro, ele é historiador, ele é doutor em literatura e ele tem se aventurado aí pelo trabalho todo, a obra do Jung. Eu estou fazendo um curso com ele de simbologia na literatura. Então, ele faz uma releitura do trabalho do Jung, dos arquétipos e em análises literárias, e ele, por acaso, se tornou um astrólogo. Então, ele também faz mapa astral, mas ele usa enfim, a construção, a leitura que ele faz de mapa astral é uma leitura baseada nesses conhecimentos em história, literatura e simbologia. É praticamente uma terapia, assim, fazer uma leitura de mapa astral com ele, e vai ser em dezembro. O nome dele é Gustavo Naves Franco, ele é professor da Unirio, no Rio de Janeiro. E, assim, eu já estou antecipando esse, porque eu acho que quem tem interesse em roteiro vai se interessar por essa conversa. E outra coisa que a Teresa comentou aí me fez lembrar também, porque assim como a jornada Heróis Arquétipos podem ajudar num trabalho de retratos, e o que os manuais de roteiro oferecem com relação à composição de personagens é super material para se construir personas. Eu fico vendo os manuaizinhos na internet, como fazer sua persona, faz isso, depois isso, depois isso. Eu te sugiro, estude todos os capítulos de composição de personagem dos manuais de roteiro, que você vai ter uma persona bem melhor do que seguir uma receita, enfim, mais superficial nesse sentido. E é isso, gente. Obrigada demais. Alguém quer aí fazer uma pergunta, última chance? Fico muito agradecida com a presença de vocês, especialmente com a generosidade do Roberto em estar aqui compartilhando com a gente os conhecimentos dele, né? A gente aprende muito. E também, quem quiser acompanhar essa programação nossa, temos os nossos perfis nas redes sociais. A gente vai atualizando aí na medida do possível. E, Robertinho, vou te passar a palavra também para você poder despedir do pessoal. Muito obrigada, viu, gente? Carol, quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, né, revendo, né, colegas aqui, conhecendo gente nova e podendo estar participando do Escafandro. Há muito que eu acompanho, né, o Escafandro, vocês, teu projeto, que você trata com muito carinho, com muita dedicação, né? Desde lá dos primeiros passos, e hoje, né, vejo cada vez mais consolidado aí, né? Então, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, participando desse seu projeto aí. Então, muitíssimo obrigado, tá? Né? Beleza, obrigada. Mais isso, agradecendo. Obrigado. Eu que agradeço muito pela tarde super agradável. Gente, muito obrigada. Estamos à disposição de vocês.